Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente do conflito na Ucrânia e hoje temos várias coisas importantes para comentar. Embora tenha sido instaurada uma espécie de trégua ou cessar-fogo por parte da Rússia nestas últimas horas do conflito, mesmo assim, há certos movimentos que precisam ser reportados, combates que continuam acontecendo e informações relevantes que precisam ser cobertas. E algumas dessas informações são bastante importantes. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. E gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês gostam do meu conteúdo e ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição. Isso seria uma ajuda enorme para mim. Sem perder mais tempo, vamos direto ao que interessa, a linha de contato. Vamos começar pelo sul e fechar no norte. Ou seja, vamos iniciar pelo sul da região de Donetsk e encerrar o vídeo de hoje na área de Sumy. Para contextualizar um pouco, como bem sabemos, devido às comemorações dos 80 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, os russos decidiram implementar uma espécie de trégua. Uma trégua que a Ucrânia não aceitou. De qualquer maneira, observamos que a intensidade dos combates na linha de frente diminuiu. Mas houve avanços que ocorreram antes da trégua e que vêm sendo reportados nas últimas horas. Isso acontece porque, muitas vezes, as informações que chegam, a não ser que sejam extremamente urgentes, podem ser de 1 ou 2 dias atrás. E é por isso que surge nova informação em relação à região de Donetsk. A situação muda um pouco na zona de Sumy, porque, pelo que entendi, o avanço que vamos comentar lá é especificamente um movimento mais recente, ou seja, algo que aconteceu já durante este período de trégua. Mas já vamos falar sobre isso. Comecemos por Donetsk, onde a maioria dos avanços aconteceu no sul da região, especificamente na área de Velika Novozilka. Há bastante tempo vínhamos comentando como os russos estavam tentando avançar rumo ao norte de Velika Novozilka, em direção à localidade de Komar. Porém, de repente, esses avanços foram completamente desacelerados e deixamos de observar movimentos naquele setor. Parecia que o exército russo estava focando mais ao oeste, em direção a Zaporia. Mas não havia mais avanços significativos em direção direta a Komar. Isso mudou nas últimas horas. Diversas fontes, incluindo o portal Deep State, reportaram que o exército russo conseguiu um avanço bastante considerável recentemente, provavelmente resultado de progressos acumulados ao longo de bastante tempo, e que agora estão sendo confirmados. Esse avanço representa algo como cerca de 20 km². Pelo menos é essa a mudança que aparece aqui no meu mapa. Com esse avanço, os russos se aproximam da localidade de Odradny e também do leste da localidade de Fedorivka, que agora pode ser pressionada tanto a partir de Vezhely quanto desses novos pontos recém-avançados. Isso mostra como os russos retomaram a ofensiva em direção a Komar, que, como já comentamos anteriormente, parecia ser o próximo objetivo das tropas russas nessa zona de Velika Novozilka. Isso até que os avanços foram congelados de forma repentina. Agora, com esse avanço expressivo, surge a dúvida se os russos vão conseguir consolidar esse território recém-conquistado, já que se trata de uma área de espaço aberto. E além disso, fica o questionamento se as tropas russas conseguirão continuar avançando em direção a Fedorivka, Odradny ou até mesmo Komar. Isso ainda teremos que observar com o tempo para determinar se esses avanços foram apenas ataques posicionais ou se realmente existe uma intenção ofensiva por parte do exército russo neste setor. Em outras palavras, precisamos ver se os russos realmente querem reiniciar uma ofensiva rumo a Komar. Para continuar analisando os avanços, não precisamos ir muito longe na linha de frente. Basta nos movermos um pouco para o nordeste, onde temos a zona de Bahatir. Já falamos bastante sobre Bahatir no passado, especialmente no contexto dos combates russos ao redor de Andrivka.
Depois, vimos como os russos, ao capturar Hasliv, começaram a pressionar Bahatir a partir do sul. E há algumas semanas, reportamos que diferentes fontes informavam que os russos haviam conseguido entrar em Bahatir. O que se reporta agora é que os russos conseguiram expandir a sua zona de controle tanto dentro quanto nos arredores da localidade de Bahatir, e que atualmente algo entre 30% e 40% da localidade estaria sob controle firme das forças russas. Ou seja, definitivamente os combates continuam intensos por ali. Provavelmente esse não é um avanço que aconteceu em apenas 24 horas, mas sim uma soma de avanços progressivos, já que em Bahatir está ocorrendo, pelo que entendi, um tipo de combate urbano, ou seja, batalhas de rua, que geralmente são mais lentas e difíceis. Essa é a situação atual da localidade e, pelo menos antes da trégua, os russos continuavam pressionando essa direção com força. Vamos seguir avançando e agora precisamos ir um pouco mais ao norte, para uma zona da qual temos falado bastante nos últimos tempos. Para quem não lembra, falamos há alguns dias sobre como os russos haviam conseguido romper as linhas nos arredores de Kotlyarivka, cercando essa localidade. Eventualmente, os russos conseguiram capturar Kotlyarivka após a retirada das forças ucranianas. E comentamos que esse avanço provavelmente permitiria aos russos cruzar em direção à região de Dnipropetrovsk, além de permitir que começassem a pressionar as localidades de Troitsky e de Horykov. E o que aconteceu? No vídeo anterior mencionamos que os russos haviam entrado em Troitsky, e isso de fato aconteceu. Também comentamos sobre diferentes reportes que indicavam que grupos de infiltração russos haviam chegado à região de Dnipropetrovsk, mas que provavelmente ainda não tinham consolidado suas posições. Agora, nas últimas horas, o que se confirma é que o exército russo aparentemente capturou a totalidade, ou pelo menos a maior parte, da localidade de Troitsky. Isso provavelmente aconteceu antes da trégua começar, o que dá um certo tempo aos russos para consolidar suas posições em Troitsky e planejar o que pode ser um futuro assalto contra Horykov. Como já comentamos anteriormente, os russos provavelmente querem atacar Horykov porque essa localidade ter um pé bastante firme na fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk, já que os arredores de Gorijov se encontram justamente onde está localizada a fronteira entre ambas as regiões. Por isso, é provável que os russos, após tomar Detroit, queiram capturar Gorijov para avançar nessa direção e, eventualmente, tentar obter esse sucesso comunicacional de terem entrado na região de Dnipropetrovsk. Como já comentamos em várias ocasiões, parece ser muito importante para os russos, do ponto de vista meramente propagandístico, alcançar Dnipropetrovsk. Considerando que os invasores afirmaram repetidas vezes que seu objetivo é controlar toda a região de Donetsk, alcançar pela primeira vez o limite com a região de Dnipropetrovsk seria um marco que eles tentariam explorar ao máximo em sua propaganda. Mas reforço o que já disse muitas vezes. Neste momento, isso é algo mais simbólico do que qualquer outra coisa. Eu sei que em muitos lugares se afirma que as defesas ucranianas em Dnipropetrovsk são muito menores do que as encontradas em Donetsk. Porém, pelo que tenho entendido, os russos ainda não têm planos de lançar ataques profundos dentro de Dnipropetrovsk. Então, até onde se sabe, todos esses movimentos têm como intenção principal, por enquanto, esse simbolismo, esse impulso psicológico que pode gerar a chegada a esse ponto. E aqui já comentamos diversas vezes que talvez os dois lados sobrevalorizem um pouco o impacto desses aspectos comunicacionais. Mas, enfim, há um motivo para que eles os busquem. Para encerrar com a região de Donetsk, o exército russo também conseguiu um avanço na zona de Pokrovsk. Nós já dissemos aqui em várias ocasiões que a frente de Pokrovsk vem se intensificando, mas que ela pode ser dividida em vários trechos, sendo que alguns são efetivamente bem mais intensos, com combates muito mais pesados. Uma das áreas sobre a qual não havíamos falado recentemente era a localidade de Leontovchi,
onde os russos vinham se aproximando ou já estavam próximos de Pokrovsk. Eles cercam as localidades de Troianda, Leontovte e Sfirobe para tentar entrar pelo flanco sudoeste de Pokrovsk. O que aconteceu nas últimas horas foi que surgiram imagens geolocalizadas do exército russo entrando mais profundamente dentro de Sfirobe, o que representa esse novo avanço nesta direção, marcado aqui em púrpura. Isso é muito chamativo. Teremos que observar se os russos vão reiniciar os avanços nesse eixo e se conseguirão capturar por completo a localidade de Sfirobe. Com isso, poderiam, por exemplo, pressionar em direção a Pixi, para finalmente tentar expulsar as forças ucranianas que estão posicionadas ali e que constantemente têm lançado contra-ataques contra os russos nesse setor. E, eventualmente, poderiam tentar avançar até Leontovte e até Troianda, com o objetivo de alcançar Pokrovsk a partir de algum ponto. Mas é importante lembrar que, neste ponto da frente, a Ucrânia tem mantido uma defesa sólida. E talvez o mais impressionante seja que, nos últimos meses, os ucranianos têm lançado uma grande quantidade de contra-ataques locais, que impediram os russos de consolidar certos avanços e, além disso, impediram os invasores de obter qualquer grau de iniciativa sustentada nesse setor. Vimos isso em zonas como Pani, em Kutline, em Utachny e também em Shevchenko. Como se pode perceber, neste ponto da frente, em uma zona relativamente próxima, temos visto algo que não acontece normalmente no restante da frente: a Ucrânia lançar contra-ataques de forma constante. Isso precisa ser levado em consideração, porque não se pode descartar a possibilidade de que a defesa ucraniana consiga não apenas desacelerar qualquer avanço futuro, mas também de iniciar contra-ataques que obriguem os russos a abandonar algumas das posições que capturaram. Com base no que aconteceu no passado, não posso afirmar com certeza que isso vai ocorrer agora. Não tenho a menor ideia. Mas existe uma tendência, existe um precedente, e isso deve ser levado em conta sempre que se falar sobre os avanços nesta zona de Pokrovsk. E por fim, para encerrar com o panorama da frente, vamos para a região de Sumy. Nós já falamos bastante aqui sobre o que foi a operação ucraniana na região de Belgorod. Uma operação que conseguiu avançar, capturar certas localidades, mas que não teve tanto ímpeto. Não se compara nem de longe ao que foi a operação ucraniana em Kursk. Mas, ainda assim, houve combates interessantes por lá. Em grande parte, o fato de a Ucrânia não ter conseguido continuar avançando se deve ao fato de que os russos conseguiram, desde a própria Kursk, disparar com seus sistemas de artilharia e também conseguiram transportar seus operadores de drones em uma distância muito curta e em um tempo muito rápido, para responder aos ataques ucranianos. Temos visto, nos últimos tempos, como os russos foram recuperando lentamente várias posições que tinham sido conquistadas pelas forças ucranianas. Mas, afinal, o que há de novo? O que há de mais recente, e esta é uma informação de hoje, é que o exército russo parece ter cruzado a fronteira para capturar a localidade de Marine, que já está dentro da região de Sumy. Ou seja, os russos não apenas expulsaram os ucranianos de certas posições que haviam sido conquistadas em Belgorod, mas agora também capturaram posições dentro de Sumy, provavelmente para obrigar os ucranianos a abandonar o restante de Kursk. No nosso último vídeo, já havíamos adiantado que isso poderia acontecer, porque comentamos que as fontes russas indicavam que, embora existisse uma espécie de trégua, ela talvez não fosse mantida nas zonas de Kursk, Sumy e Belgorod, considerando que a Ucrânia estava lançando diferentes ataques contra Kursk, mais precisamente na zona de Tatkinkino, e que a Ucrânia ainda mantinha alguma presença em Belgorod. Além disso, os russos seguiam atacando posições ucranianas com bombardeios na região de Sumy, como forma de resposta. Por isso é que se percebe que essa suposta trégua se rompe nesse ponto da frente. Essa é a explicação. E o que mais podemos comentar hoje? A Ucrânia, como era de se esperar, lançou diferentes ataques com drones. Um deles conseguiu atingir Belgorod.
mas pelo menos o desfile do dia 9 de maio, que marca a celebração da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, já havia terminado e não houve maiores problemas. Então, aparentemente, não houve ataques ucranianos durante esse evento. E isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham uma tarde muito bonita e tomara que a gente se veja novamente amanhã. Até mais e muitíssimo obrigado.